Meus queridos irmãos sacerdotes, Padre Conte, Senhor Juca, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Estamos reunidos hoje, nessa manhã, dia bonito, até nem chove. Joinville não é Joinville hoje. Dia bonito. Aqui reunidos para dizermos ao nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, obrigado, Senhor, porque destes a vida por mim. Obrigado, Senhor, porque ressuscitastes. Ontem à noite, nós tivemos uma celebração aqui chamada a Vigília Pascal, e lá, ainda fora, antes de entrar aqui dentro da igreja, na catedral, nós abençoamos o Círio Pascal, e esse Círio, ele passa agora no tempo pascal a ter um valor muito de referência, tanto que ele está aqui na frente, porque ele é o sinal de Jesus Cristo ressuscitado. E ao prepararmos este Círio ontem à noite, nós dizíamos que ele simboliza a partir deste momento Cristo ressuscitado, a luz do mundo. Mais ainda, dizíamos que Jesus é o Alfa e o Ômega. São duas letras do alfabeto grego, uma mais acima e outra mais abaixo, que significa a primeira e a última letra do alfabeto grego, dizendo que ao Senhor pertence o tempo, Ele é o princípio e a Ele é que todas as coisas se dirigem, Ele é a razão de todas as coisas. Mais ainda, fazíamos o sinal do ano de 2018, dizendo que a Ele, Jesus Cristo, pertence todo este ano, pois ao Senhor Jesus pertence o tempo e a eternidade. Pois bem, Jesus Cristo, com a sua ressurreição, Ele provou tudo aquilo que Ele havia dito e realizado. A vida de Jesus é fora de série. Uma distinção pela sua capacidade de inteligência. O pessoal procurava encontrar todos os meios dos seus inimigos para colocá-lo à prova. E Jesus conseguia sair-se magistralmente em cada uma das situações. Por quê? Porque a sua inteligência tinha uma capacidade extrema e era muito superior a qualquer uma das nossas inteligências. Mas, em Jesus Cristo, havia uma unidade, uma integração admirável entre o que Jesus dizia e o que Jesus fazia. Não havia distinção entre Jesus, entre o ser e o agir. Bem diferente de cada um de nós, né? Nós somos craques, fantásticos em falar coisas bonitas, mas muitas vezes na hora de praticar, gente, é muito fácil quando chega alguém perto de nós numa situação. Vamos pegar uma situação bem difícil, peguemos uma situação de uma dor, de alguém que está passando por uma situação dolorosa. A gente chega, bate na pessoa, muitas vezes e diz: não, isso vai passar, se anime, coragem. Mas quando essa mesma dor bate na gente, não é verdade? A gente diz: meu Deus, você se esqueceu de mim. Oh, Senhor, o que aconteceu? Por que eu tenho que passar por isso? Em Jesus isso não acontecia. Como dizia, uma unidade perfeita entre o que Ele fazia e o que Ele agia. De tal modo que esse Senhor Jesus teve uma vida em tudo semelhante a nós, menos o pecado. Mas Ele revolucionou a época que viveu. Os valores que Ele trouxe eram valores que não eram vividos. Ele mudou tudo. E mudou tanto o mundo da época, que os valores que Jesus Cristo trouxe continuam influenciando a nossa época. A cultura da humanidade
vivem a partir dos valores que Jesus Cristo trouxe, e que pouco a pouco, mesmo nos países não cristãos de predominância de outras religiões, como a religião muçulmana, pouco a pouco os valores que Jesus Cristo trouxe estão sendo implementados. Olha, por exemplo, o respeito e a condição, a figura da mulher, que no tempo de Jesus não tinha valor. Pouco a pouco, ainda algumas notícias dessa semana, de uma daquelas que lutam pela educação das crianças e da paz, num país muçulmano, está sendo reconhecido. Pouco a pouco se dá vez, depois de tanto tempo, algo que não tinha no tempo de Jesus, mas que lá ele colocou. Portanto, em Jesus Cristo, encontramos uma figura ímpar, pela sua inteligência, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de viver. Mas realizou uma série de sinais e de milagres. Mas o sinal e o milagre mais importante, e que não se repete mais na história, é de que ele morreu e pelas suas próprias forças, por ser Filho de Deus, ele ressuscitou. E por isso ele está vivo. E essa fé em Cristo ressuscitado é que faz com que hoje estejamos aqui reunidos. Sem Jesus ressuscitado não existiria essa igreja. Sem Jesus ressuscitado não existiriam esses valores que nós vivemos hoje, porque ele ressuscitou. Alguém diria, a ressurreição é questão de fé? Claro que é. É uma questão de fé, mas é uma questão de fé amparada em fatos interessantes. Vamos dar um exemplo apenas. Os apóstolos acreditavam na ressurreição de Jesus? Não. Os fariseus, que eram um grupo de legalistas da época, que eram os responsáveis pela lei dentro de Israel, acreditavam numa ressurreição, mas diferente daquela que nós criamos hoje. Mas os apóstolos de Jesus não acreditavam. Eles seguiam Jesus porque viam palavras bonitas, porque viam sinais maravilhosos, viam os milagres. Era uma pessoa diferente, não tinha medo, falava em público, ia ao templo de Jerusalém. Era uma pessoa diferente. E eles ficavam admirados com aquele homem e o seguiam, mas não acreditavam na sua ressurreição. E ele tinha dito, gente, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Não fazia parte dos seus conceitos intelectuais a ressurreição. E eis que acontece no evangelho que o Padre Ronco nos proclamou agora há pouco. De fato, roubaram o corpo de Jesus, ele não está mais ali, mas um dos apóstolos, que é o narrador do evangelho, que é João, ele olhou e acreditou. E a partir daí, com a ressurreição de Jesus, Jesus começa a mostrar-se aos seus apóstolos, mas com a vinda do Espírito Santo, o que acontece com estes apóstolos que não acreditavam na ressurreição de Jesus e que estavam acuados e com medo do que poderia acontecer com eles, pois seu mestre morrera na cruz, porque os seus discípulos não poderiam morrer também? E o que acontece? Após a vinda do Espírito Santo, eles saem pelo mundo conhecido da época, vão pregar o Evangelho de Jesus, a maioria deles dá vida pelo próprio Jesus Cristo, sendo martirizada dos mais diversos modos da época. Pergunto-lhes, algum de nós seria capaz de dar a vida por uma ideia? Dificilmente. Por uma pessoa? Sim. E por uma pessoa na qual eu acreditasse firmemente que era uma pessoa diferente, porque era o Filho de Deus. E por isso saíram por aí, ensinaram a fé cristã, que Jesus Cristo estava vivo e ressuscitado, e é tão forte que todas as forças podem unir-se no mundo inteiro contra a igreja de Jesus e contra a ressurreição do Senhor, mas sempre não terão sucesso, sempre definharão, porque a grande verdade
é que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado e está no meio de nós. Gente, essa é a maior alegria que nós proclamamos hoje. Ele está vivo e está no meio de nós. Num encontro de catequese, o padre chegou e perguntou para a criançada: onde está Jesus? E a criançada: está no céu. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: já vieram algum dia na igreja? Já vieram na missa? Já. E quando o padre diz ou eu digo, era o padre perguntando: o Senhor esteja convosco, o que é que vocês respondem? Ele está no meio de nós. Ué, então, a Jesus, afinal de contas, então está no céu ou está no meio de nós? E a criançada ficava um pouco perdida, até que foram percebendo que a maior alegria é que Jesus é verdade, está no céu, mas Ele está no meio de nós, porque Ele está vivo, ressuscitado, e Deus está presente em toda parte, e Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos encoraja. Conclusão da história: não é possível ser cristão se não aprendermos um jeito novo de viver, porque a ressurreição de Jesus comprovou que tudo que Ele disse, falou e fez era verdade. Não se segue um Deus morto, porque nem é Deus. Nós seguimos Jesus ressuscitado. E isto, meus caros, tem consequência na vida de cada um de nós. Tudo que nós olhamos, se temos fé em Jesus ressuscitado, adquire um sentido diferente. A minha vida não é nascer, viver e morrer, tchau, acabou tudo. A ressurreição de Jesus acaba de comprovar que nós nascemos, vivemos, morremos e caminhamos para a eternidade, porque Jesus antecipou a eternidade de cada um de nós para vivermos sempre em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo ao próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo afirmou: eu estou na pessoa de cada um, eu dei a vida por cada um, e por isso Ele fala: até um copo de água que é dado por amor a mim não fica sem recompensa. Portanto, cada uma de nossas atitudes adquire vida nova quando nós relacionamos o que fazemos à vida e à atitude do próprio Jesus Cristo, e tudo tem sentido. Como digo, desde o mínimo, que é um copo de água dado por amor a Ele, até a certeza, não possibilidade, certeza de que um dia, porque o Senhor ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Aí, medo da vida, medo das dificuldades, medo que vai acontecer comigo daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, medo da morte. Não precisamos. Vivamos verdadeiramente como cristãos e seguindo os valores do Evangelho que Jesus viveu e mostrou, e a vida nossa continua em Cristo. Vou repetir: a nossa vida agora tem sentido enquanto a vivemos em Jesus Cristo, nos valores que Ele viveu e anunciou. Terminando, meus caros, peçamos ao bom Deus, que é um Deus de amor, que nos dê a graça de que a gente nunca perca a fé em Jesus ressuscitado, mas que nós tenhamos no coração essa grandeza de saber que eu tenho Deus junto a mim. Por outro lado, um gesto de humildade, para que cada dia possamos dizer: Senhor, ajudai-me a encontrar razões em tudo aquilo que acontece em minha vida. Senhor, ajudai-me e fazer crescer a minha fé em Jesus ressuscitado. E se o Senhor estiver ao meu lado, eu sei, não preciso temer nada, pois eu e Deus somos a maioria. Nada pode contra nós se Deus está comigo.
mesmo nos momentos de dor e de dificuldade, o Senhor está comigo. Por isso é que nós dizemos: viva Jesus Cristo ressuscitado! Viva Jesus Cristo ressuscitado! Vamos dizer junto: viva Jesus Cristo ressuscitado! Ele é vida nova! Ele é vida nova! A Ele nós entregamos a nossa vida! A Ele nós entregamos a nossa vida! Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai